brinco que eu tenho alguns pilares anti-ruídos, digamos assim, que é a teoria Boa. dos 4 Cs. Né? O primeiro C que é a clareza, o segundo C é a coerência, o terceiro C é o contexto, e o quarto C é o cuidado. Né? A gente Olha, começando pelo primeiro C aqui para esses pilares anti-ruídos, que é a clareza. Né? Então, a empresa ela precisa ter clareza na sua comunicação. Quando a gente fala de clareza, é que a empresa precisa falar muito, mas ela precisa falar de uma forma objetiva e que ela seja compreensível. Ela não sim. pode dar margem para ambiguidade, para as pessoas ficarem adivinhando, supondo o que a empresa está querendo dizer. E desse jeito, ela sendo muito clara e objetiva, ela vai reduzir a ansiedade dos colaboradores e ela vai dominar o discurso. Ela precisa ter domínio do discurso, ela tem que ter propriedade da mensagem para evitar e diminuir esses ruídos na interpretação. Né? Então, o primeiro C aqui de clareza, a gente precisa garantir isso, a empresa tem que ficar atenta a isso. O segundo C, que é o quê? A coerência. Então, o que a gente está batendo na tecla aí desde semana passada. Tem que ter um alinhamento, uma coerência entre o que é praticado e o que é falado. Se a gente não tiver coerência entre o que é dito e o que a gente vivencia na prática, realmente fica difícil a gente sustentar a confiança na empresa. Né? E sem confiança, a gente coloca, né, tudo a perder em relação à cultura, em relação à saúde mental, em relação a desempenho e resultados, consequentemente. Então, primeiro, a gente precisa ter clareza, segundo, a gente precisa ter coerência. O terceiro, gente, é o contexto. Né? Eu até expliquei para vocês, quando a gente estava falando ali sobre os erros da liderança, né? Que a gente precisa falar o quê? O porquê das coisas. Tem que ser realmente preocupar com esse contexto, com a transparência para os seus colaboradores, porque eles precisam saber do porquê que está acontecendo e o porquê, né, daquilo, o porquê daquele posicionamento, o porquê daquele direcionamento. Justamente para a gente não correr o risco, se não tem essa justificativa, esse contexto, a gente vai cair naquela questão da suposição, do achismo. E a partir do momento que a gente justifica, que a gente esclarece o contexto, aquela mensagem vai passar a ser o quê? Uma direção. A gente sai do cenário de suposição e vai para o cenário de direção. Então, se a empresa tiver clareza, se ela tiver coerência e se ela tiver contexto, já está no caminho certo ali para que a sua comunicação seja estratégica e mais efetiva. E, por fim, mas não menos importante, o último C, gente, é de cuidado. Então, como é que a empresa vai ter cuidado na sua comunicação? E quando a gente fala em cuidado, a gente não está falando de ser uma mensagem suave, uma mensagem fofa, não é isso. Né? A gente precisa se preocupar com responsabilidade emocional. É o tom da mensagem, os termos que você vai usar na mensagem, né? Que é um comunicar que seja firme, mas que não vai causar realmente ali nenhum tipo de sofrimento, não vai ferir aquela outra pessoa, que ela vai ser um tom direto, mas que não vai assustar o colaborador, e que ele vai ser claro, objetivo, mas sem olhar ninguém. Então, você tem que ter muita cautela, muito cuidado nos termos a ser utilizado e no tom que você vai utilizar na sua comunicação.